Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Queremos agradecer porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque tem sido conosco até aqui. Por mais esse encontro de mulheres que o Senhor tem nos permitido. Porque nesta noite nós cremos e sabemos que Tu te fazes presente no nosso meio, Senhor. Vem com a Tua presença, vem com o Teu amor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, essa caixa de oração. E todos os pedidos que estão aqui, Senhor, que possam chegar até o Teu trono da graça. Até no momento, Senhor, em que elas estavam escrevendo. O Senhor estava vendo, Senhor, a cada pedido. Agora nós pedimos, Senhor, intervém em favor de cada vida. Traz cura, traz libertação, traz salvação. Traz ânimo novo, traz coragem. Abençoa cada uma que chegou aqui, que possa ser tocada pela Tua presença, renovada pelo Teu amor, cheia de Ti, meu Senhor, cheia da Tua presença e da Tua graça. Abençoa os louvores, abençoa os testemunhos, que tudo, Senhor, Tu sejas glorificado. Nós agradecemos porque Tu tens estado conosco até aqui. Nós agradecemos porque é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Apresentamos, Senhor, cada lar, cada necessidade, cada dificuldade, cada problema, cada necessidade, Senhor, intervém, traz cura, traz restauração, traz um ânimo novo, traz vida nova, Senhor, para as famílias, para os lares, e o Teu nome seja glorificado. Fica conosco no decorrer desta noite e Te manifesta em amor e em graça, e é tudo para a honra e glória do Teu nome. Abençoa as irmãs, Senhor, que têm cooperado com o trabalho, aquelas que vão, Senhor, ofertar nessa noite também, ali, Senhor, colocando a sua oferta no gasofilácio, que elas sejam abençoadas por Ti, renovadas e animadas por Ti, no Teu santo nome, Senhor, fica conosco. Amém, Jesus, amém. Aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Vamos adorar o Senhor, amém? Com as palmas. Vamos declarar todas juntas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. E mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. Difícil eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo.
coopere para o meu bem. Creia nisso nessa noite, declare. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és digno, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus venha construir, assim como nós iniciamos no retiro, que Ele venha completar a obra que Ele iniciou. Esse louvor diz sobre que o Senhor está fazendo uma construção em nossas vidas. Deus está fazendo uma casa, está fazendo um jardim bonito, uma moradia completa, para que Ele possa habitar, para que Ele possa morar e para que Ele possa adornar a tua casa. Deixa Ele fazer a obra. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele.
Amém. Vamos profetizar isso nas nossas vidas, amadas. Que o Senhor está fazendo as reformas que Ele necessita nesses dias. As mudanças, a transformação, assim como essa argila que foi amassada, que Ele está também muitas vezes nos amassando, nos moldando, porque precisamos às vezes ser moídas para reconstruir um vaso novo. Amém? Então vamos aplaudir a Cristo, porque é por Ele que nós estamos aqui hoje. E eu fico muito feliz de estar aqui também, reencontrando todas vocês. Glórias a Deus, podemos sentar. Muito feliz de estar de volta com essa mulherada. Primeiro de tudo, eu quero dizer que nós estamos com a visita aqui, que vai continuar nos visitando todos os meses, né? Das mulheres do bairro Santo Afonso. Onde estão as mulheres? Amém! Vamos aplaudir essas mulheres. Fiquei muito feliz de ver a Miauí aqui. Com certeza em outra oportunidade ela vai estar participando conosco aqui também. Mas vamos ver a caravana, né? Quem veio de Canudos? Levanta a mão. Amém, ó. As mulheres misturadas, né? Estância Velha. Ó, aqui. Campo Bom. Amém. Aqui do centro. Amém. Quem mais? Que a cabeça de mãe, agora recente, está meio limitada. Qual outras congregações que foram? Sapiranga. As irmãs de Sapiranga um pouquinho mais longe, daí hoje elas... tem uma. Ó, essa é a guerreira. Vamos aplaudir essa que veio. Glórias a Deus. Amém. A gente está muito feliz. E eu estou muito feliz de poder estar de volta aqui com vocês. Eu acompanhei no grupo, nos vídeos, muita coisa boa aconteceu. E eu sei que não é em vão que nós fazemos esses retiros, né? Porque com certeza, cada uma que foi volta transformada. E para aquelas que não foram, eu disse que na verdade, quem não foi, a Cris foi bondosa. Ela deu uma caneca e uma cuia. Porque para quem não foi, não deveria ganhar presente, né? Porque não foi. Mas então, isso é para vocês terem um gostinho para o próximo retiro, poderem participar. Quero agradecer a todas as irmãs que ajudaram no retiro, porque nós sabemos que não é fácil, são muitos detalhes para cuidar, para resolver. Então, vamos aplaudir essas mulheres que se colocaram na brecha, que foram, que estiveram lá junto. Amém, porque eu creio que elas fizeram para a glória do Senhor. E para quem não foi, nós temos um vídeo rápido, né, Benhur? Benhur está aqui fazendo... Nós temos um vídeo para sentirem um pouquinho da animação da mulherada no retiro. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. Não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada podia ser a perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos, não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Janelas são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu
Mulheres animadas. Então, quem foi no retiro, vamos aplaudir o Senhor. Vamos agradecer, porque eu creio que Ele fez muita coisa bonita no retiro. Então, hoje nós também vamos testemunhar, né? Então, se você sente no coração, estava no retiro, de contar seu testemunho, daqui a pouco eu vou estar chamando, tá bom? Mas nessa primeira parte, então, eu quero falar um pouquinho sobre o abrir, é tempo de abrir a casa, né? Até nós fizemos um vídeo, a Andressa fez um vídeo para nós, que ficou muito legal, abrindo as janelas, deixando a casa arejar, ventilar, entrar luz. Como é bom quando dá um dia de sol depois de muito tempo de chuva, onde a gente consegue abrir a casa e sentir aquele renovo da luz entrando. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesses dias. E é por isso que nós queremos encerrar esse capítulo, nessa série de Sou Casa na Rocha, porque lá vocês viram cada etapa de uma casa sendo construída, de nós sermos construídas no Espírito Santo. Agora, então, é tempo de nós abrirmos essa casa para outras pessoas, para mais do Espírito, e também abrir a nossa casa para ser acolhimento de outras mulheres também. E eu estava meditando, em meio a tantas coisas que aconteceram comigo nesses últimos quase 2 meses, e o Senhor me colocou uma palavra que está lá em Isaías 33, se você puder acompanhar comigo, e é uma palavra específica para as mulheres. Durante a semana inteira, né, com a minha nova rotina de mãe, de uma bebê de 29 dias, cansativa, dormindo aí umas 3, 4 horas no máximo, à noite, eu pedia, Senhor, revela no meu coração o que eu posso trazer como introdução para essa noite, para falar para as mulheres que voltaram cheias de Deus, para aquelas que não foram e para aquelas que estão enfrentando lutas e desafios, e que isso faz com que as ondas às vezes sejam mais fortes do que a casa. Então eu estava lendo Isaías, até que as minhas páginas eu virei e me veio aos olhos, né? Ressaltou aqui essa palavra para mim, que eu achei tão interessante. Até conversei em casa com o Dionísio, porque eu nunca tinha prestado atenção nela desse jeito. Que é capítulo 32, a partir do versículo 9. E na minha Bíblia aqui, na NTLH, tem um título que se chama As Mulheres de Jerusalém. Então eu posso dizer hoje que não são as mulheres de Jerusalém, mas são as mulheres da Encontros de Fé. Amém? As mulheres daqui, as mulheres que foram, as mulheres que se encheram e as mulheres que estão vindo em todos os cultos das suas congregações para se encher e receber mais de Deus. Então, a partir do 9 diz assim: vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou lhes dizer. Daqui a pouco, mais de 1 ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas e a colheita de uva falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Eu vou ler em partes, porque eu quero que vocês entendam isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, quando a gente vai recapitular o que seria esse livro do profeta Isaías, é um livro profético, né? Profeta já é a palavra que já anuncia do que se trata. Mas é uma profecia de coisas que estão acontecendo naquela época, em Jerusalém, coisas que vão acontecer e coisas que vão refletir na vida das novas gerações. Me chamou muita atenção, né? A Cassiana Tardiva, a Cassi, que esteve aqui agora no Congresso da Família e também esteve no retiro, ela falou do reflexo dos heróis da fé, inclusive, de quantas coisas aconteceram na vida deles e muitas outras que não aconteceram, mas aconteceram através da vida deles, para uma outra geração, para um outro tempo que está por vir.
E que nós possamos, então, nos alimentar e nos animar nisso. Que apesar das lutas e das dificuldades que nós possamos estar vivendo nas nossas casas, no nosso lar ou na nossa casa interior, saibamos que é um tempo, como já foi dito aqui, deserto não é um tempo de permanência, mas é um tempo de passagem, ou como a própria Cassi falou, que eu achei bem interessante, que é transitório. Então nós vamos transicionar entre coisas boas e ruins, e assim está na palavra até o final dos tempos. E aqui nessa primeira parte fala sobre isto, porque o que aconteceu? Os judeus, né, recapitulando um pouco isso, o profeta Isaías então anuncia algo que vai acontecer também no seu livro. Ele fala sobre a salvação, inclusive ele fala sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, mas ele também fala sobre um tempo de secura, um tempo de dificuldade, que é quando o povo vai sair então de Jerusalém e vai ser levado como escravo pelos babilônicos. E muitas vezes nós vamos estar numa zona de conforto, como essas mulheres aqui estavam, e eu ainda frisei cada uma dessas palavras, porque aqui diz que elas estavam sossegadas, se sentiam seguras, e que elas estavam tranquilas, ou seja, elas estavam na zona de conforto delas, porque as coisas todas estavam dando certo. Mas o profeta então diz que pouco mais de um ano, né? Daqui a pouco mais de um ano, algo ia acontecer. Talvez aquilo que era tão farto não ia mais ser, que as uvas iam falhar, que a colheita não daria frutas. Então eu quero dizer para vocês que pode ser que, apesar de vocês terem vindo cheias do Espírito Santo, animadas, querendo pôr em prática tudo que vocês aprenderam no retiro, pode acontecer momentos em que vocês também não vão estar colhendo tudo aquilo que vocês pensaram em estar colhendo. Porque é um tempo, é esse tempo transitório. Mas acontece também, aqui fala sobre a nossa segurança. E o que me gerou temor no nosso coração é que às vezes nós estamos demais na zona de conforto. Então fala para a irmã que está do seu lado, cuidado com a zona de conforto. Para não ficar tão segura e no dia da dificuldade cair, ser abalada, as ondas levarem. Porque assim que essas mulheres estavam, e eu fico imaginando, né, em Inventares da Thaís, que eles estavam, o profeta até estava pensando assim, eu vou dar uma sacudida também nas mulheres, porque as mulheres poderiam ser mais ativas, as mulheres poderiam fazer mais coisas, as mulheres poderiam falar mais, anunciar mais, ajudar mais, nessa época aqui. Mas na nossa época isso também se repete, queridas. Então, primeiro passo para quando nós estamos muito seguras, vigiar. Porque a tranquilidade, o sossego, a segurança, a acomodação, isso pode nos atrapalhar nos dias maus, e que eles vêm. E quando tudo parece estar em ordem, pode acontecer alguma coisa. Pouco mais de um ano, pouco mais de um mês, pouco mais de uma semana, mas pode acontecer alguma coisa. Então, cuidado para que a nossa segurança não impeça o agir de Deus nas nossas vidas e através de nós. Amém? Então, a partir do 11, diz assim, logo depois, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem suas vestes, aqui era como se fosse um desespero, né? E vistam roupas de lamento, batam no peito, chorem pelos campos, pelas videiras, pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos, roseiras, as casas, sim, prenteiem por todas as casas cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre das sentinelas se tornarão covis. Segunda parte é o tempo de cativeiro, dificuldade, trevas e lutas nas nossas vidas. Daí eu não quero que vocês pensem assim, lá vem a Thaís, vim toda cheia de Deus, agora ela vai me falar sobre as dificuldades.
Nós temos ainda outubro, novembro e dezembro. E muitas coisas, se vocês voltarem, eu mesmo já tenho feito uma retrospectiva do ano, vocês vão perceber coisas lindas que Deus fez. Mas nós temos mais 3 meses e nós temos mais uma vida pela frente. E as lutas podem acontecer. Então, cuidado para que você não esteja se sentindo tão segura e não estejam mais colocando em prática aquilo que vocês receberam no retiro e também aquilo que Deus está falando com vocês nesses dias. Amém? E a terceira parte, que é o tempo de quando nós passamos por essa transição. A transição da dificuldade. Se nós estivermos abertas, de ouvidos abertos, de olhos abertos, Deus vai estar falando conosco e através de nós. E como eu disse, a casa de vocês não vai ser só um lar, mas vai ser uma casa de habitação para outras mulheres. Amém? A partir do versículo 14, lá no finalzinho, então diz assim, uma pastagem para os rebanhos, não, vou lá no início. Ali a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta, então estava falando sobre o finalzinho. No 15, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Olha que bênção. O profeta já estava falando sobre a vinda do Espírito Santo. Estava falando sobre... Ele já anunciava a salvação, ele já anunciava o Filho, ele já anunciaria aquele que foi pelas nossas transgressões, moído, aquele que ia ser crucificado na cruz e também o Espírito que viria sobre nós. E o deserto se transforme em campo fértil. Aqui começa a transformação daquilo que tinha acabado. E o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade. Aqui começa a voltar o tempo de segurança e tranquilidade. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras. Aqui a nossa casa continua sendo restaurada, como mesmo foi feito aqui na ministração de dança, onde ela é moída muitas vezes, aquela argila, achei muito forte, né? Sermos amassadas, mas depois nós somos modeladas, e depois nós podemos virar um vaso lindo, né? Daí, qual vaso nós vamos ser? De honra ou de desonra? Em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta. E a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Aqui começa uma fase de abundância na vida dessas mulheres após a fase de dificuldade. E aqui eu quero salientar para vocês que o exílio, ele perdurou por meio século. Meio século são 50 anos, gente. É muito tempo, né? Só que gerações vieram, onde depois pôde ser restaurado Jerusalém, onde então muita coisa aconteceu e onde então por meio de tudo isso Jesus veio e nós estamos aqui hoje crendo e temendo a Ele, amém? Então nós não sabemos o tempo que vai ser, às vezes de cativeiro, mas vai passar. É um tempo de passagem. E enquanto isso, as casas vão sendo restauradas, as casas vão sendo abertas, elas vão sendo moldadas, edificadas e curadas e transformadas, amém? O terceiro tempo, é o tempo do Espírito Santo, que se derrama e transforma a nossa sorte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que era difícil, Deus transforma, porque Ele vai estar no controle. Ele está no controle. E quando deixamos o Espírito Santo entrar, de verdade, Ele transforma a realidade da casa. A casa fica segura e pronta para o novo. Nós, quando chega final de ano, algumas pessoas têm o hábito, né, de mudar os móveis de lugar, de fazer uma faxina enorme, de limpar vidro, de fazer aquilo que talvez nunca fez durante o ano, às vezes de chamar até alguém para fazer, porque o negócio é tão
pesado de sujeira que precisa outro junto para estar ajudando, né? Então, assim, ele faz isso, o Espírito faz isso, para que então a casa fique acolhedora, cheirosinha e possa acolher outras mulheres. E quem reformou a casa e está pronta para o novo de Deus é cada uma de nós. E vocês estão prontos para o novo de Deus? Amém? Quero então agora abrir o nosso momento de testemunho, porque eu trouxe essa introdução aqui justamente para falar sobre isso. Eu fiquei 12 dias no hospital, né? 7 dias até a minha cesárea, por pré-eclâmpsia, e depois eu fiquei mais 7 dias transitórios na neonatal. O Dionísio até comentou, deu 17 dias perambulando dentro do hospital. Eu já conhecia todo mundo, né? A equipe técnica das enfermeiras, e não posso me queixar porque eu fui muito bem acolhida, mas eu até comentava algumas coisas no meu Instagram, porque eu pensei que aquele era um lugar também que eu poderia testemunhar. E assim como vocês foram até o retiro e voltaram com testemunho, eu não fui até o retiro, mas voltei com testemunho para cá também. O que aconteceu, então, foram momentos difíceis para mim, não queria ter ficado aqueles 7 dias direto no hospital, de repouso, deitada numa cama, num quarto de hospital, olhando tudo só pela janela. Não queria que a minha filha tivesse nascido prematura, que foi o que aconteceu, que ela nasceu em dias prematuros. Não queria que a minha família tivesse visto a minha filha pelo vidro, que também não foi possível, porque ela nasceu com um gemido transitório, que chamam, que é quando a criança tem dificuldade para respirar, porque ela nasceu um pouco prematura. Não queria que eu tivesse saído do hospital com ela ainda na neonatal. Não queria que eu não tivesse repousado da minha cesárea e ter tido um seroma, e que estourou um dia de noite na minha cama, assim, aquele pulso todo, por falta de repouso, porque eu precisava estar em pé, indo do meu quarto até a Nel todos os dias para amamentar. Eu não queria muita coisa que aconteceu naqueles dias. E em alguns momentos eu tentei, assim, sabe? Eu até imaginei questionar o motivo de algumas coisas estarem acontecendo. Mas daí Deus foi tão bom e paciente comigo, porque eu pensava um pouco em cada dessas coisas que eu falo para vocês e que eu ouço aqui também. De tudo que eu me alimento, de tudo que nós nos alimentamos dentro de uma igreja, nos cultos. E é por isso que nós precisamos continuar nos alimentando, para que nos dias maus tudo isso possa assim se abrir e vir como um flash na nossa cabeça e no nosso coração, de promessas, de propósitos, de busca, de júbilo, né? Que nós possamos ser bem pentecostais mesmo nos dias de dificuldade, porque daí, se não bastasse, eu voltei para casa depois com a minha filha, e no dia que eu fiquei internada, porque eu tive problema de reação da anestesia, da RAC, quando eu ganhei alta, minha filha teve que internar de novo. E daí, quando eu voltei para o hospital com ela, eu fiquei imaginando, porque eu levei ela tão bonitinha, tão arrumadinha, com roupinha, e lá eles ficam peladinhos, né? Só de fralda. Não sei quem é que é uma mãe que já foi mãe de Nel. Levanta a mão. Algumas, né? Então, essas sabem o que eu senti. E não é fácil, e naquelas horas a gente pensa assim, e daí, Deus? É tipo aquele meme. O senhor deve estar me confundindo com Rambo, né? Porque é luta em cima de batalha, né, Senhor? É uma coisa, daí passa, daí vem outra, daí acontece outra. Mas está nos forjando, tudo isso estava me forjando. E daí aconteceu que eu voltei para casa. No dia que eu larguei ela lá no hospital, eu lembro que eu chorava, eu estava toda inchada de tanto chorar. O médico do plantão, ainda o pediatra, disse, mãezinha, chora, chora mesmo. Ainda ele falou brincando que depois eu tive que rir pensando no que ele disse. Errado seria se tu saísse daqui feliz por ter deixado tua filha aqui na Nel, né? Então tá certo chorar. Só que daí, naquela noite eu fui para casa, daí a gente olha as coisinhas das crianças, que a gente não pôde ficar com ela ali, e a gente começa a dar um aperto no coração. E naquele momento eu pensei assim, Senhor,
eu tô querendo levantar para questionar, sabe? Então, assim, fala comigo. Então, eu comecei a sentir uma necessidade enorme de falar de Jesus para aquelas outras mães que estavam lá. E ele falou muito claro para mim: hoje tu dorme, tu descansa bastante, porque amanhã de manhã, quando tu for para o hospital amamentar, lá tem outras 5 mães. E eu quero que tu fale de mim para essas mães, porque até agora tu passou só pelo tempo do lamento. E eu não vi tu evangelizando aquelas mulheres. E daí eu comecei, porque na verdade, logo no primeiro passo da dor, a gente se vitimiza, né? Ai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu orei tanto. Eu faço tudo certinho, porque... Não! E Deus não é movido pelo nosso lamento e nem pela nossa dor. Deus se move pela nossa fé. E era um momento de atitude, e aquilo me trouxe paz e me trouxe propósito. E muitas vezes essa semana eu ouvi um louvor e eu fiquei pensando nisso, e eu pensei, eu vou comentar para as irmãs. Às vezes a gente louva o que está ouvindo aqui e a gente não se dá conta do que está falando. Muitas vezes a gente louva aquele louvor que diz da Aline Barros, né? Usa-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, como um farol que brilha à noite. Você imagina ser um farol que brilha à noite quando a sua noite é treva? É difícil, né? Então, a gente ora, louva, fala, quer falar do amor de Jesus, mas no momento de dificuldade a gente se encolhe muitas vezes por causa da nossa dor. E eu lembro que no outro dia eu acordei bem resolvida e bem decidida. Eu andava por tudo só de roupão, né? E daí naquele dia eu disse assim, não, hoje eu vou botar roupa. Hoje eu vou confundir o inimigo, como eu falei para as irmãs, né? Hoje eu vou botar roupa, eu vou me arrumar decente, eu vou lá para aquele hospital e eu não vou chorar mais, porque toda vez que eu entro lá eu choro. Eu não vou chorar, hoje eu vou conversar com as mulheres. E quando eu entrei lá no hospital naquele dia, todas estavam lá na sala de coleta do leite, né? Todo mundo lá tirando leite, né? Ordenhando. E daí eu conversei, daí eu falei a respeito de mim, né? Falei, e o tempo inteiro eu pensava assim, vou falar o jargão de crente, porque daí eu sei que eu pelo menos estou fazendo um pouco de... Deus te abençoe, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, misericórdia, sabe? Falando assim, todo mundo já sabia que eu era crente, né? De alguma igreja, alguma coisa assim. E aconteceu que no dia que eu tive que deixar a Liana pela segunda vez na NEL, eu nem sabia que tinha a sala dos pais, nunca tinha ido naquela sala. E a enfermeira disse para mim, me espera na sala dos pais que eu já te chamo. Quando eu fui na sala dos pais, eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe, que eu nunca conversei com ela de fato, que é uma mãe que teve um filho, que o menino teve meningite, e que depois descobriram que o menino estava com hidrocefalia e ele já havia feito 2 cirurgias. E depois eu conversando com as mães, eu fui descobrindo um menino que nasceu com 20 semanas, que estava lá todo cotoquinho, e a mãe já estava ali há mais de um mês, esperando o bebê criar ter peso. Conversei com a outra mãe que morava na sala dos pais. Eu não sei, devem disponibilizar um banheiro para aquela mulher tomar banho, porque ela dizia que como o menino já estava mais de um ano, ela não queria perder o tempo de estar com ele. Então, assim, e daí Deus me constrangeu, porque às vezes a gente pensa que a nossa dor é a maior do que dos outros, mas existem gente ao nosso redor que às vezes estão sofrendo ainda mais. E ali eu fiquei pensando, tá certo. Então agora eu vou usar esse constrangimento para eu me aquietar, porque a minha filha era melhor do que estava ali, e para eu conseguir trazer carinho e afeto para essas mulheres. Então, a gente fez um grupo de mães da NEL no WhatsApp, e a gente fala quase todo dia, são mães de diferentes cidades que estão ali, e esse 5º menino, para honra e glória, já ganhou alta, e os outros meninos todos já ganharam alta, que a Liana era a única menina que tinha ali na NEL naquela época, e as mães foram para casa e tiveram um orgulho e alegria que ninguém sabe como é, mas só quem teve um filho tirando da neonatal sabe
Como é feliz poder usar aquele bebê conforto no carro e colocar aquela criança no carro para voltar para casa. E então, essas pequenas coisas, daí eu disse assim, Deus, agora eu vou fomentar essas mulheres, vou falar nesse grupo, vou colocar versículo, vou fazer coisas. E tenho ido com calma, né, para não escandalizar as mãezinhas ali. Mas eu tenho falado muita coisa e eu creio que vai chegar um dia que eu vou poder ver elas aqui. E por isso que eu falo para vocês que é tempo de abrir a casa. Porque se eu não tivesse aberto a casa, a minha casa, o meu coração, sido liberta da minha tristeza, da minha dor, da minha angústia, do meu medo, da minha insegurança, dos meus achismos, eu nunca teria oportunidade de estar falando para aquelas mãezinhas ali do amor de Jesus. E por isso que nesta noite eu quero trazer esse encorajamento para vocês. Os dias maus vão acontecer e nós vamos ter que estar se levantando contra esse valente. Vamos ter que estar jubilando, vamos ter que estar... Sabe como aquele filme Quarto de Guerra, que agora tem a Forja, a senhorinha, aquela de cabeça branca, que levantava as mãos e orava e clamava? Chegar uma hora que nós temos que sair um pouco da nossa sofisticação e elegância da oração assim, e clamar, e orar, e repreender, e interceder mesmo. Amém? Para quebrar tudo que o diabo e o inimigo usa para nos oprimir. Essa semana também tive muita coisa, até meu celular quebrou, fiquei dias aqui, hoje fui abrir, tinha trocentas mensagens para responder, se alguém mandou e não respondi, não foi por má vontade, mas foi porque o celular estava quebrado mesmo, né? Então, muita coisa aconteceu comigo essa semana, mas eu pensei assim, não, é época de testemunhar, é tempo de falar. Que o inimigo se levanta, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? E que nós vamos estar enfrentando, nós vamos estar lutando as nossas guerras, e nós vamos estar curando as nossas feridas, e nós vamos estar curando as feridas de outras mulheres nesses dias, amém? E até hoje, eu fui levar minha filha para fazer a primeira vacina da BCG, e eu saí de lá com 2 vacinas. Porque daí eu tinha atrasado uma lá da hepatite e fiz uma da gripe também. E daí eu fiquei pensando, por quê? Porque era para imunidade para passar para o meu leite, para ela se alimentar e ela também não ter gripe. Sendo que de alguma forma ela pegou um resfriado. Sendo que ninguém lá em casa está resfriado, não recebo visita de ninguém. Então, o que o Espírito Santo falou comigo? É tempo das mulheres serem imunidade para as outras mulheres. Assim como nós vamos alimentar nossos filhos, dar de mamar e do nosso sangue passa imunidade para eles, assim nós, eu, vocês, nós vamos estar alimentando outras mulheres através dos vírus que estão em nós, daquilo que nós passamos, das lutas, das dificuldades, para que elas possam então ser alimentadas e ser imunizadas de não passar talvez aquilo que nós passamos. Amém? Amém? Que nós não sejamos egoístas nesses dias, queridas. Possamos pensar em nós, nas nossas lutas, mas no que ela está forjando. No que a nossa luta está produzindo em nós. Porque o azeite precisa ter o moer da azeitona, né? Então não vai sair azeite sem moer. E às vezes nós precisamos ser moídas. Amém? Então agora nós começamos o nosso momento de testemunhos. Antes de eu passar para mim, e já quero agradecer a Mirella e o pastor Tiago que está sentado lá atrás, tomando o chimarrão que eu vi, podia ser com a cuia das virtuosas, né, pastor? Porque eles se dedicaram muito lá no nosso retiro também, amém? E quem são as irmãs, as líderes, né, de cada congregação que podem subir aqui junto para acompanhar as irmãzinhas que têm os testemunhos? Sei que a Cirlei tem, as irmãs que vieram que acompanhar, né? Aqui do centro, Cris, não me lembro quem são. A Andressa é um testemunho, né? Está sentada lá atrás, ela acha que ela vai fugir. A Franciele
Tem mais alguém aqui do centro que foi no retiro e deseja testemunhar? Isso é uma ressalva, tá? É sobre o retiro, mas talvez algo que aconteceu nessa época do retiro, que Deus trabalhou em sua vida. Porque às vezes Deus trabalha de formas diferentes, como no meu caso, que eu não estava no retiro, mas mesmo assim Deus trabalhou. Então vamos subindo aqui na plataforma. Andressa pode subir, a Cirlei pode subir. Vina, tem alguém lá das tuas bandas? A Grace. Quem mais? Mulherada acanhada. Pode vir aqui. Tu, eu sei que tem. Se tu não subisse aqui também ia falar para te subir, né? Então vamos lá. Sabemos, né, irmãs, que mulher fala bastante. Então nós vamos ser resumidas nesse momento. E num outro momento, vamos vindo todas aqui, ó, gente, vamos centralizar para ficar bonito. E vocês daí falem onde vocês congregam, porque já que a gente é de bairro e cidade diferente, e daí vocês resumem o que Deus fez no retiro. Porque para aquelas que não foram, e para aquelas que foram também, como eu disse, coisas que aconteceram na vida de vocês, pode servir de testemunho para a vida das outras que estão aqui. Amém? Então vamos começar por aqui. Andressa. Paz, irmãs, tudo bem? Algumas já devem me conhecer porque eu ando com a câmera aí em volta de vocês. Bom, o que eu tenho a dizer? São tantos testemunhos, mas foi algo que posso dizer que selou esse retiro. Eu estou ajudando no ministério faz mais ou menos 1 ano. E eu tive uma visão num culto de mulheres. Foi aí que eu iniciei de me envolver na igreja. Eu senti que eu era totalmente incapaz de ajudar. Que eu tinha minhas falhas, tinha meus problemas. E eu vim aqui na frente buscar Deus. E enquanto eu estava ali orando, Ele me deu uma visão. E essa visão se concluiu no retiro. A visão que eu tive eram de mulheres ajoelhadas. E todas com seus problemas. Mas enquanto elas estavam ajoelhadas buscando, eu via anjos nas costas delas. E era Deus falando assim: enquanto vocês ajudam, eu curo vocês. Então, cada projeto que a gente tem, Ele falou para mim assim: deixa os teus projetos de lado, agora cuida dos meus. E assim eu fui ajudando aqui com as irmãs aqui em Novo Hamburgo. E eu não tinha planejado ir no retiro. Estava fora dos meus planos, porque eu tenho uma filha de 4 anos. E então eu pensava, no próximo ano eu vou ajudar. Só que aí ocorreram uma série de situações. Uma delas foi a Thaís, que não podia estar junto, né? E outras irmãs, e precisavam de ajuda para ajudar lá no retiro. Pois então, e foi aí que eu tive um impulso que eu não esperava, que eu vi que foi resposta de Deus, que foi do meu marido falar: vai. Era como se eu visse Jesus segurando a minha mão: agora tu vai lá trabalhar. Eu não fui preparada para receber, eu fui preparada para trabalhar. Só que Deus cumpriu a visão que Ele fez lá no início, que enquanto eu trabalhava, Deus me curava. Então, Deus falou muito comigo, e eu vejo isso, e é um recado que eu tenho para dizer para vocês. A gente se acha imperfeita para poder ajudar, mas é exatamente por isso que a gente tem que ajudar. Porque Deus falou assim: enquanto eu estou trabalhando na tua vida, tu vai te levantar e vai ajudar. E a gente sempre pensa assim: eu estou indo num retiro para receber, né? Só que vocês esqueceram de um detalhe. Num buffet, numa festa, num casamento, antes as pessoas que servem, elas são servidas. Então Deus trabalhou na minha vida enquanto eu filmava vocês, enquanto eu orava com vocês. Eu não estive lá sentada, eu fiquei toda hora trabalhando. Confesso que fisicamente voltei mais cansada, mas o que Deus falou comigo naquele retiro é esse recado que eu tenho que dar para vocês. Levantem-se e ajudem, porque a obra está aumentando, gente.
E é algo muito forte que Deus tem para fazer na vida de vocês. Só quem foi no retiro sabe o que é isso. Então tem algo muito grande para ser construído. Já está construindo, né? Nós estamos em obras e nunca fez tanto sentido o retiro, né? Porque eu saí do retiro e eu iniciei uma obra no próximo dia. Foi domingo, né? Segunda-feira eu iniciei uma obra lá em casa. Então, eu estou reaprendendo da maneira espiritual, mas física também, o que é uma obra. E uma frase que ecoou muito no retiro foi da Dani, que ela falou: os acabamentos nunca terminam. E é verdade, a gente tem que estar sempre em manutenção. E, às vezes, o acabamento é constante porque a estrutura não foi bem feita. E é isso que a gente tem que fazer. Paz, queridas, tudo bem? O Senhor fez grandes coisas, né? Como a Andressa disse, quando nós vamos assim na intenção de servir, parece que até me vi assim meio despreocupada. Não, eu vou servir, eu sei que se não receber está tudo bem, eu tenho uma palavra para compartilhar, está tudo certo. Mas aquilo ali me renovou tanto, os momentos de oração foram tão fortes e a presença de Deus foi muito forte. E eu entendi assim como que esse retiro foi, parece que uma continuidade do ano passado. Parece que ano passado teve cura, restauração, e esse ano assim, então vamos agora edificar a casa. O Senhor, né, nos trouxe essa visão. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez e consegui convencer a Grace a dar um testemunho. Que bênção, né? Representando o Campo Bom aqui. Bom, vamos lá, deixar o nervosismo de lado. Quando a Vina me chamou, pensei assim, Deus já me deu, me mostrou tantas coisas já. E quando falaram que ia ter o retiro, eu pensei assim, não, eu vou ir. Porque quando teve o de casais, não deu para nós ir. Então eu pensei assim, o que eu vou encontrar lá, né? Pensei assim, foi a minha mãe, a minha sogra, convenci a minha amiga Adria junto comigo. E no segundo dia, teve um momento que a gente orou com todas, fizemos um círculo. E uma irmã orou por mim em línguas assim, e Deus me mostrou que como a gente, no nosso trabalho, às vezes é tão difícil a gente falar de Deus para as pessoas, conversar de Deus, tu não sabe como é que as pessoas vão reagir. E ali ela disse para mim assim, vai e leva, Deus está te mostrando que tu precisa falar de Deus para as pessoas que estão lá doentes. Eu pensei assim, sabe, vamos lá. E eu entrei num quarto, eu não lembro quem era a criança que eu estava, e a mãe estava muito triste. E, por incrível que pareça, ela era evangélica também. E eu falei, que eu sempre tive na minha cabeça assim, que a oração de mãe tem poder. Quando a gente ora e busca quando o filho está doente, Deus nos dá força. E eu comecei a conversar com ela e tudo, e fui falando, e ela foi me recebendo. E no nosso serviço, a Adri sabe como é que é difícil para a gente falar de Deus. Tem muitas colegas que gostam de passar rasteira na gente, sabe? É difícil a gente, às vezes, ter força. Sou técnica de enfermagem. Às vezes é difícil para a gente ter força, sabe? E eu fui falando para aquela mãe, deu no outro quarto, um outro paciente para fazer um procedimento. Eu disse, vai com Deus, vai dar assim tudo certo. E aos poucos eu fui falando, fui me soltando. E Deus tem me dado assim, que às vezes uma colega fala contigo, às vezes tu te estoura. E Deus tem me capacitado para mim, não pensa, calma, vai dar tudo certo, não sentir história, não vale a pena, ora por essa pessoa. E Deus mostra assim, que a gente tem que orar mesmo pelo inimigo, mesmo pelas pessoas que querem o nosso mal, querem passar rasteira na gente. E a Adria testemunha, ela sabe que é difícil, sabe? E Deus tem mostrado muitas coisas para mim lá. Às vezes estou no corredor, tirando uma medicação, eu estou orando e eu vejo assim que eu estou orando, louvando, parece que o meu dia flui melhor, o dia é melhor, assim, sabe? E esse retiro tem me mostrado assim, a minha casa está lá construída, mas tem muitos pontos que eu preciso arrumar. E Deus, graças a Deus, tem mostrado assim, ó, a minha casa está, estou construindo cada tijolinho, reformando e está melhor o convívio na casa, com a minha filha, com o meu marido. Deus tem
fazendo maravilhas. Paz. Então, eu me chamo Maiara, eu congrego aqui no centro e eu vim para essa igreja através de uma irmã, que é a Simone, que ela é um canal de bênção na minha vida. E eu tenho infinitos testemunhos desde que eu vim para cá, né, para contar, mas vou contar esse só do retiro. Desde que eu ouvi falar do retiro, eu tinha muita vontade de ir, mas as vagas já estavam encerradas. Então, né, eu estava com o pensamento que eu ia ir só no próximo. Aí, agora, no final, ali liberou vaga e eu me inscrevi. Só que eu não estava conseguindo o valor para ir, né? Mas eu estava buscando. Daí, eu lembro que um dia a irmã Cris me chamou e disse: irmã, tu quer mesmo ir? E eu, constrangida, porque eu não tinha o valor, né? Eu disse: quero. Mas não tinha, mas eu ia conseguir. Aí ela disse: então vai, porque tem uma irmã que não vai poder ir por motivos de saúde. Eu até gostaria muito de saber quem é, porque eu orei muito pela saúde dela, né? Porque ela me abençoou. Ela disse: a irmã vai te abençoar e você vai no lugar dela. Então, ela, com essa bênção, ela me curou e eu orei para que Deus curasse ela também. E então, quando eu fui no ônibus, eu sentei sozinha, porque eu conhecia só a Simone, né? E a Simone estava envolvida, então eu sentei sozinha. E daí, eu sou mãe de 3 crianças, eu estava com o coração partido, né, de deixar eles. Daí eu fiquei pensando assim: Deus, será que era para mim ir mesmo, né? Estou me sentindo aqui tão sozinha. Aí ele veio, assim, o Espírito Santo falou comigo assim: não, tu está indo lá para ter um encontro comigo. Então, é isso mesmo, vai e pensa que tu vai ter um encontro comigo. E eu fiquei pensando, né, tudo bem, vou ir, que Deus abençoe, né, quem vai estar no quarto comigo. E a gente chegou lá, fui para o quarto, o elevador, como todas sabem, né, estava congestionado, eu subi os andares todos com a minha mala, com as malas, né, e fiquei esperando lá as irmãs no quarto, que eu não conhecia também. E quando a gente abriu lá a porta e foi se conhecer, nós 3, as primeiras 3 que chegaram, pensaram a mesma coisa que eu. Poxa, eu não conheço ninguém, né? O que vai ser de mim nesse retiro? E já no primeiro instante, assim, a gente já ficou super amiga, né? A gente já se abraçou, já chorou, e daí ficamos emocionadas e pensamos, né? Não, Deus uniu esses propósitos, né? E botou a gente que precisava uma da outra juntas no mesmo quarto. Depois chegou mais uma, né? A Maitê. E, nossa, a gente se deu muito bem, foram dias maravilhosos. Eu precisava pedir perdão, pedi lá perdão, precisava perdoar. E aprendi muita coisa, né, para edificar a minha casa. Tanto é que a questão ali que a Cassi passou, de fazer um culto todos os dias com a tua família, a gente está praticando. Então, todo dia lá em casa tem o cultinho. Aí as crianças já sabem: mãe, está na hora do cultinho, que depois que meu filho mais velho chega do trabalho, a gente faz, bota um louvor, e daí canta aquele louvor, e depois cada um faz o seu pedido. A minha bebê de 3 anos é um podcast, cada vez que ela vai orar, ela não para mais. Aí quando chega a vez dela, a gente já senta, né? Mas assim, está sendo muito, muito, muito gratificante. Eu estou, que nem a pastora falou, estou conseguindo abrir minha casa e falar de Jesus para as pessoas, para quem me cerca, e está sendo assim, ó, extraordinário, maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus primeiramente, à igreja e à irmã que me abençoou, que eu consegui ir. É isso. Bom, a gente fica meio nervosa em falar, né? A questão do testemunho do retiro. Para quem não sabe, né, eu tenho um filho especial de 10 anos, né? Ele é cadeirante. E um final de semana antes do retiro foi muito difícil as coisas com ele. Eu cheguei ao ponto de cogitar com a minha filha, de conversar com a irmã Cirlei, né? E dizer: olha, quem sabe tu vai, eu não vou conseguir. Ele estava num
negócio de engasgo e coisa. O meu marido, ele trabalha bastante, assim, final de semana, ele é bem ausente. Não tinha possibilidade de eu deixar meu filho com ela, né? E eu sei que na mesma hora, assim, ele escutou nossa conversa e ele disse, não, pode, sossegada, que eu vou me dedicar 100% e vou ficar com as crianças para ti ir, né? E assim eu consegui. Eu sempre almejei assim falar em línguas, né? E isso tinha acontecido umas 3 vezes comigo e depois trancou, não sei por que não acontecia mais. E eu me questionava, né? Me acusava muitas vezes, nossa, minha vida é tão corrida com meu filho. Eu tenho a minha mãe idosa que mora no mesmo pátio que eu, né? Então eu vivo em função deles e talvez eu sou muito Marta. Eu vivo na correria e tenho pouco tempo de qualidade com Deus. Aquilo me acusa, ainda eu posso dizer às vezes, né? E eu pensava assim, poxa, eu acho que o Espírito Santo se entristeceu e até se retirou, né? Porque eu não consigo mais falar em línguas, né? E então, quando a gente chegou aqui na sexta-feira, eu estava com a minha mala meia quebrada, o pastor da nossa congregação lá, o pastor Marcos, foi correndo me encontrar assim e pegou aquela mala da minha mão. Eu senti Deus dizendo assim, poxa, daqui a tua carga é pesada, né? Não que o meu filho e a minha mãe seja peso, mas a minha vida é carregada, né? Então eu senti assim Deus tirando tudo, o peso e falando para mim, esse final de semana é para ti, eu trazendo leveza para minha vida naquele dia e enfim a gente foi e ali eu consegui ficar em paz, né? Porque eu sabia que o meu filho estava bem cuidado com o pai dele, né? E quando a gente saiu, o pastor Marcos ainda disse assim, eu quero que vocês não se distraiam com nada e voltem embriagadas do Espírito Santo. E justamente naquela semana eu tinha consagrado lá, acho que é no livro de Atos, né? Que fala onde todos ficaram cheios do Espírito Santo e foram confundidos como se tivessem bêbados, né? E então, quando foi sábado de manhã, aquele culto, as minhas línguas foram renovadas e o meu coração se encheu de alegria, porque Deus, Ele quer um tempo de qualidade todos os dias com a gente, mas Ele sabe também o que Ele permite na nossa vida. E os meus afazeres em função com meu filho, às vezes com a minha mãe, eu sempre digo, Deus, eu queria ter mais tempo contigo. Mas às vezes eu me sinto tão cansada e tão atarefada nos afazeres. Mas ali eu vi que Deus, Ele está atento àquela oração, mesmo quando saí correndo, não deu tempo de orar, mas ali eu estou no carro e eu estou com meu filho no banco de trás e eu estou falando com Deus ali, conversando com Ele está ali comigo, né? Então, é isso que eu tenho para testemunhar, né? Os cuidados de Deus na minha vida e as minhas línguas, né? Que era uma coisa que eu almejava muito, que foram renovadas. Amém? Paz, irmãs. Estou muito nervosa, nossa. Mas assim, foi o meu primeiro retiro esse. E eu confesso para as irmãs que eu não estava com vontade de ir. A Cirlei sabe, eu falei, eu não tenho vontade de ir no retiro. Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com o retiro, mesmo sem conhecer o retiro. Eu já imaginava assim, retiro de mulher. Provavelmente os temas vão ser marido, filho, coisas que eu não tenho, né? Então, o que eu vou fazer nesse retiro? E mesmo assim, né, desde o início eu marquei o retiro. Primeiro eu não ia conseguir ir, porque eu estava trabalhando no final de semana. Daqui um pouco eu não estava mais trabalhando no final de semana, daí eu segui pagando o retiro. Daqui um pouco eu me apertei, fiquei uns 2, 3 meses sem pagar.
eu já estava desistindo de ir, porque eu já não estava com vontade de ir, né? Então, eu não consigo pagar, já era um motivo já para mim desistir do retiro, se ele não deixou. Daqui um pouco, entrou um dinheiro que eu não estava esperando, eu fui lá e paguei todo o retiro. E na semana anterior ao retiro, eu passei por batalhas, por conflitos assim fora do normal, né? Depois que o retiro já estava pago, né, que já eu tinha que ir, eu já estava com vontade de abençoar alguém com a minha passagem, para mim não precisar ir mais, porque eu estava passando por uma luta terrível aquela semana ali. Era um conflito pessoal comigo mesma. Não era com as pessoas, não era com nada, era comigo mesma. Um conflito que estava me deixando muito mal, assim, né? Um conflito de não saber, na verdade, quem eu sou, qual é o meu lugar, o que está acontecendo comigo, né? O que eu vou fazer nesse retiro, não sei nem por que eu vou. No meu estágio, eu me desentendi com uma colega de trabalho e, por causa de bobagem, acabei sendo grossa com ela e ela falou assim que como é que pode uma pessoa que vai na igreja e tem uma atitude desse jeito assim. Isso me deixou muito mal, muito, muito, muito mal. E depois no meu trabalho, daí acabaram que falaram para mim que eu era antissocial. E daí aquilo ali começou assim, então eu sou realmente antissocial. Eu devo ser antissocial, mas o que eu quero na igreja? O que eu quero fazer num retiro, então, se eu sou uma pessoa antissocial? Se as pessoas não gostam de estar perto de mim, se as pessoas não gostam de mim, né? Onde que é o meu lugar, quem eu sou? Eu passei uma semana muito pirada da minha cabeça com esse conflito, assim, de quem eu sou, qual é o meu lugar? Será que eu vou na igreja? Será que eu não vou mais? Será que eu sou cristã? Será que eu estou me fingindo de cristã e estou aqui no meio de todo mundo? E passou coisas, na verdade, muito tristes, assim, né? Eu tenho até vergonha de falar, mas teve um sábado, assim, anterior ao retiro que eu tive até pensamento de morte. Eu pensei assim, se eu morresse, seria bom para quem convive perto de mim, porque eu acho que, na verdade, um pouco eu sou um fardo. Eu só dou, né, um pouco de trabalho para minha mãe com esses meus conflitos e acabo que eu estou sempre, né, mal, nem sei porquê, uma tristeza, uma infelicidade, não sei, era muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu pensei ainda, falei para a Cirlei, eu vou, porque eu creio que Deus vai me surpreender nesse retiro. E eu fui, eu falei com Deus. Deus, fala comigo. Eu sei que tu quer falar com as esposas, com as mães, mas eu vou nesse retiro para falar com o Senhor e eu quero voltar com uma resposta. É a minha última chance, é a última chance que eu estou dando para mim, esse retiro. É a última chance. Porque se eu não conseguir vir com nada desse retiro, não resta mais nada para mim. E o primeiro dia do retiro, o tema foi identidade. Identidade. Quando eu vi o tema identidade, não pode ser. O melhor pode ser, sim. Né? E a irmã leu Gênesis, né? Que Deus falou que seja feito o homem à sua imagem e semelhança. Então, ali Deus falou comigo, tu foi feita a minha imagem e semelhança. Tu é o que eu quero que tu seja. Eu sou o que eu vou fazer de ti. E muito mais do que isso, assim, nem sei dizer tudo agora, mas Deus falou muito comigo naquele primeiro dia. E eu voltei para casa do retiro uma pessoa completamente diferente. Não é eu, a mesma. Aquela Viviane que foi no retiro, ficou lá na praia lá, e voltou outra pessoa para casa. Eu voltei, eu conversei com a minha colega, pedi perdão para a minha colega, eu expliquei para ela, eu falei, eu sou cristã, mas eu sou falha, e eu ainda sou um vaso, que nem o que a irmã fez aqui, ó, sou um vaso ainda quebrado, que está sendo moldado ainda, então ainda tem coisa que eu preciso mudar, mas tenham paciência comigo que eu vou mudar. E para mim foi assim, foi uma mudança assim na minha vida. Eu voltei com o que eu queria, com o que eu precisava receber no retiro, eu recebi e eu tenho comigo, e eu creio que daqui para frente Deus vai só me moldar cada dia mais. Amém. Paz, irmãs. O retiro foi uma coisa assim muito, muito boa, sabe? Para quem não sabe, eu sou mãe atípica, eu tenho um filho especial com 12 anos, só que ele não fala, né? Ele é bem agitado, não é aquele menino que fica quietinho lá. Meu filho é extremamente agitado, mas ele é uma bênção, na minha vida. Eu aprendi muito, muito com ele.
Então, assim, eu estava... A preocupação do retiro, de ir para o retiro, que eu nunca fiquei longe dele. Sempre fui eu que cuidei, eu que dou a medicação, tudo. E eu estava muito preocupada como é que eu ia deixar o Mateus com o pai e com a Mana. E foi benção. E eu estava muito contente, nossa, assim, cheia do Espírito Santo, que eu aprendi lá, e agora eu vou aplicar. E aí a minha casa estava toda arrumadinha, estava assim, aquele sol brilhando, como diz o gaúcho, de vento em polpas, né? Estava tudo maravilhoso. Até que, há 14 dias atrás, eu tive um sangramento nas fezes, e aí eu tive que ir ao médico, né? E aí cheguei ao médico, fez o exame, e ele disse, eu vou ter que te internar. Eu disse, como, doutor, internar? Eu tenho um filho para cuidar, o meu filho precisa de mim. E ele disse para mim, se tu quer cuidar teu filho, tu tem que ficar internado. Então, assim, eu estava com uma hemorragia que eu não sabia, né? Estava já há 4, 5 dias, como eu não tinha dor, eu estava com uma hemorragia, assim, muito forte. E eu perdi muito sangue. E eu tive que fazer uma transfusão de sangue. Então, fiquei lá internada 7 dias, né? Sabe, né, Thaís, como é que é isso? Ficar lá quietinha, né? Para tudo, né? E fiquei lá 7 dias me tratando. E nos exames disse, né, que eu nem sabia que eu tinha 2 úlceras. Elas se romperam e houve um sangramento e eu tive a hemorragia. E também eu tinha gastrite, que eu também não sabia que eu tinha. Em nenhum momento Deus deixou eu ter dor nenhuma, né? E o que eu aprendi nesse tempo de 7 dias que eu fiquei lá? Eu aprendi quanto é o amor de Deus sobre a minha vida. O cuidado que Ele tem comigo. Para ver assim, o que Deus fez, assim, como o meu pastor me cuidou, cuida das suas ovelhas. Isso aí foi um amor muito grande. E sobre a igreja que ficou orando, os irmãos, assim, orando por mim. Eu vi o amor dos meus irmãos intercedendo pela minha vida, sabe? A igreja toda ali orando, isso é muito, muito, muito bom. E assim a minha família, eu digo que eu não nasci numa família, uma tribo, eu tenho 10 irmãos. Então, o amor dos meus irmãos foi muito grande, assim, todo mundo queria dar o melhor de si. Todo mundo queria correr, fazer o melhor, a frutinha, todo mundo me atendendo, me acolhendo. E eu vi o amor de Deus na minha família. Eu vi o amor de Deus no meu marido, do cuidado dele, o amor da minha filha, sabe? Foi muito gratificante isso, de ver como Deus cuida em cada detalhe. E o meu filho que nunca ficava com ninguém, ficou com as tias e estava tudo bem, e deu tudo certo, sabe? E lá, assim, Deus me curou algumas coisas, porque eu tinha vergonha de orar pelas pessoas. E lá, quando eu fiquei internada, eu pude falar de Jesus para as pessoas que estavam lá. Eu aprendi a orar. Quando eu fui sair de lá, eu ganhei alta e tinha outras colegas. E eu disse, eu não vou embora sem orar por cada uma de vocês. Eu pude orar por todas as colegas. E nós começamos a chorar, né? Elas começaram a chorar. E aí me levaram até a porta da saída lá da onde eu estava internado na UPA, né? Então, me levaram até a saída. E eu fiz uma grande amizade com o pessoal. E agora eu estou orando com o pessoal, né? No WhatsApp, fiz amizade, coisa e tal. Eles me pedindo oração. E assim, eu senti que esse amor que eu tive da minha congregação e da minha família, eu pude passar esse amor para as outras pessoas. Eu pude doar esse amor, o amor de Deus, passar para os outros. O quanto é grande o amor que Deus cuida da gente, tá? Então, assim, foi muito gratificante toda essa experiência. Em nenhum momento eu tive dor. E era muito estranho, assim. E foi um grande aprendizado comigo. Fiz amizades e foi muito, muito uma experiência incrível, né? Muito obrigada. Com certeza. Amém. E sei que muitas mulheres teriam outros testemunhos, né? A gente abreviou um pouco aqui. Eu quero convidar então a Mirella para subir aqui com a gente. E ela rapidinho vai falar alguma coisa junto com nós aqui, porque na verdade eu sou bem esposa do pastor Dionísio. Eu falei muito. E daí, agora com mais o testemunho, o tempo ficou curto. Mas ela tem sim algo de Deus para dividir. Não vou judiar de vocês, tá, gurias? Fiquem tranquilas, então. Acho que agora a Thaís, né, trouxe a mensagem
E nós viemos assim de dias muito especiais, né? Que o Senhor nos preparou. Então, eu tive a oportunidade, né, de estar juntas com as mulheres no retiro de mulheres. Tive também a oportunidade de estar junto no retiro de adolescentes. Quantas aqui os filhos foram no retiro de adolescentes, né? Foi algo tão especial que eles viveram lá. E por último, agora fim de semana, né, tivemos então a conferência da família, né, que a gente sabe que, como igreja, que é o propósito, né, de Deus, é a família. E lá no retiro então de mulheres nós fomos moídas, né, e moldadas pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo então está sendo nós estamos sendo forjadas, né, pelo Espírito Santo para ser a casa, né, e sermos habitados pelo Espírito Santo. Bom, mas vamos lá. Vamos orar então. A única coisa, gurias, que eu queria só deixar para vocês, vão dizer assim, mas eu não fui no retiro, né? Eu não pude ir no retiro por algum motivo. E o Senhor fala nessa noite, né? Depois de ouvir tantos testemunhos, né? O que a Thaís vivenciou também lá nesses dias. O Senhor tem uma mensagem que diz, lá em Apocalipse 3:20. Deixa eu pegar aqui, porque eu quero ser rápida também. Apocalipse... acho que aqui eu vou pegar aqui do meu celular, fica melhor, só um pouquinho. Diz assim, escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E é isso que o Senhor quer nessa noite também. Para aquelas que não puderam estar lá e têm sede e estão buscando o Senhor, a porta está aberta. É só bater que, né, Ele está pronto para nos... habitar em nós. Amém? Então vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te dar graças, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que nós tivemos a oportunidade de vivenciar nesses dias. Seja lá no retiro de mulheres, nos cultos, Senhor, durante o ano, seja na conferência da família, Senhor, que nós também fomos tremendamente abençoadas, Senhor. E tudo isso que nós aprendemos, Senhor, e estamos, né, para moldar o nosso caráter, Senhor, esses ensinamentos que nós pudemos ter nesses dias, Senhor, nós não queremos que isso fique só na empolgação, que isso fique só guardadinho, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, mas nós queremos colocar em prática tudo que nós ouvimos, Senhor, com as nossas orações, com o nosso jejum, Senhor, com a nossa busca diária, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja revelada a nós, Senhor, e que possamos, sim, construir e reconstruir a nossa casa, Senhor, firmado na rocha, Senhor, na rocha que és Tu, Senhor. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada, Senhor, pelos testemunhos de cada irmã, Senhor, cada uma, Senhor, eu tenho certeza que foi tremendamente tocado, Senhor, tocada nesses dias, Senhor, que foram preparados por Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te damos graças, Senhor. Amém. E seu Pai
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Amém, Senhor. Muito obrigada a presença das irmãs. Eu voltei aqui para avisar que nosso cafezinho lá tá posto, tá? As horas voaram, né? Mas isso é um bom sinal, porque estava todo mundo bem concentrado no que o Espírito Santo tinha para falar essa noite. E dizer que no mês de novembro é o último encontro de mulheres do ano, porque dezembro nós não costumamos fazer, pelo fato de que tem muitos eventos na igreja, em todas as congregações. Então, na segunda quinta de novembro, vai ter aqui a Débora Escobar, que ela vai continuar falando sobre a cura da nossa alma, das nossas emoções. O testemunho dela, a maioria das irmãs conhecem, mas ela vai estar trazendo uma palavra para, então, encerrar com chave de ouro esse ano, tá bem? Então, estejam juntas. Muito obrigada, Deus abençoe. Bom retorno para todas as irmãs.